Eu quero dizer aos irmãos que praticar estas coisas é mais do que apenas fazer missões. É a essência de ser cristão. Como disse o servo de Deus, você cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Porque todo cristão, ou é um campo missionário, que Deus, Jesus, precisa ainda alcançar, precisa ser alcançado por Jesus, ou então você é alguém que vai fazer missões, vai levar esta palavra aonde for possível. Então, quando nós pensamos em equilíbrio da obra missionária, nós pensamos em moderação, domínio próprio, temperança. Repitam comigo esta frase que está aí ao meio sobre equilíbrio. Equilíbrio é saber que entre 8 e 80 tem 72 números. Tem pessoas que na vida só aceleram, outros só freiam. Dirigir é equilíbrio, precisa de equilíbrio, freio, acelerador, embreagem, freio, acelerador. Deus espera que esse equilíbrio seja da minha forma de agir e de viver. Portanto, eu devo cultivar estas marcas, poder, motivação para prosseguir e alcançar pessoas. Amor, sentimento que nos dá um motivo, a motivação para pregar a palavra. E o equilíbrio, razão de agir de forma intencional, planejada, para alcançar os objetivos. Meus amados irmãos, viver em equilíbrio é uma das coisas mais difíceis da vida. Neste tempo de pandemia, por exemplo, como ter equilíbrio, como agir, obedecer a qual autoridade, como agir. Pessoalmente, embora eu não concorde com alguns decretos, eu os acato. Faço aquilo que está ao alcance fazer, dos cuidados com a higiene, com a máscara. Tomo os remédios que me é possível tomar. Minha esposa é especialista em remédios, aqueles chás. Ela é neta de Índia ainda, hein? Aqueles chás de que bota lá um monte de coisa, alho, gengibre, limão, o que mais? Bastante coisa. Um chá daquele, você fica meio tonto. O que mais? A minha sogra foi recomendada lá, cada 15 dias tomar a cloroquina. De vez em quando, a cada período, eu e a irmã Rita tomamos. Período em período. Quando sair a vacina, chegar no meu tempo, vou tomar. Por falar nisso, moradores do Guarujá, com 75 anos, está marcado a partir de amanhã. Começa com 75 anos. Estou dizendo, irmãos, é que equilíbrio, a gente faz tudo isso que precisa, mas eu confesso que neste período todo eu fiz, tenho feito e farei todo o possível para que a igreja permaneça aberta e reunindo. Sempre respeitando as leis. Mas é verdade que a nossa igreja foi a última, lá em março de 2020, a última em que estava permitido, fomos até o limite. Ficamos abril e maio, e assim que houve possibilidade, a cidade voltou a permitir, fomos das primeiras igrejas a reiniciar, a abrir para que as pessoas pudessem participar. Pastor, por que abrir o templo? Não seria mais cômodo ter um culto só? Porque nos esforçamos em ter 2 cultos para que pudesse ter no primeiro culto um ambiente tranquilo, saudável, permitido, da mesma forma neste segundo culto.
Pastor, porque o senhor continua fazendo visitas a pessoas nos lares e nos hospitais, quando necessário. Pastor, porque o senhor vai no funeral, no sepultamento de pessoas, mesmo quando se sabe que morreu de Covid, e Deus tem me dado a graça de ter estado em todos aqueles que foi preciso estar. Será que eu gosto disso? Será que isso é prazeroso? Porque abrir a igreja, muitos dizem abrir a igreja é mau testemunho, outros dizem é politização, está seguindo uma liderança política partidária do país. Pastor, abrir a igreja, estamos correndo risco, e é verdade, viver é correr risco. A vida traz riscos. Por que abrir a igreja? Quero dar alguns motivos. Primeiro motivo é porque pandemia, surtos, pestes, doenças, daqui para frente, vão continuar acontecendo com cada vez intensidade maior. E o que não vai faltar são razões para fechar a igreja, motivos para fechar a igreja. Segundo, a igreja é um hospital. A igreja é como se fosse um pronto-socorro da alma. Mais importante do que o supermercado, que é essencial, mais importante do que a farmácia, que é essencial, a igreja é aquela que dá o alimento. É o lugar onde as pessoas vêm receber o alimento. E eu, como pastor, o que depender de mim, eu não gostaria que ninguém viesse e na casa de pão não tem pão, a casa está fechada, as pessoas não podem receber o atendimento. Terceiro, é a questão do hábito. Meus irmãos, hábitos bons são difíceis para se aprender e se praticar. Hábitos ruins são fáceis e começa logo, se acostuma. Por exemplo, fazer ginástica é um hábito bom ou ruim? Todo mundo começa na segunda, continua? E comer demais é um hábito bom ou ruim? Começa na segunda e continua? Sim, hábito ruim é mais fácil. Vir à igreja é um hábito, isto é, uma disciplina espiritual. Jesus disse: a igreja é a casa do meu Pai. Quando o povo estava no deserto, Jesus disse, ou Deus disse: deixe o meu povo ir, me adorar em comunidade. Faraó disse: vão só os velhos. Deus disse: não, vão só os novos. O faraó disse: deixe só os novos, vão. O Moisés disse: não, porque Deus disse para ele: não faça dessa forma, vá o meu povo todo, leve tudo. O que estou dizendo, irmãos amados, é que é na igreja onde a gente tem o privilégio de cantar. Deus habita no meio dos louvores. Eu canto em casa também, mas cantar com meus irmãos não tem comparação. Eu leio a Bíblia em casa também, ouço pregadores diversos, mas estar na igreja e ouvir os meus irmãos cantando, pregando, e ouvir uma palavra, um sorriso, causa risco, sim. Eu nunca quero perder o hábito de vir à igreja. E a gente diz, as pessoas dizem: mas pastor, a igreja somos nós. Este é o quinto motivo: você não é igreja. Você é membro. A igreja sem um membro, ela fica atrofiada, mancando. Nestes meses a igreja está mancando, porque muitos dos seus não estão.
A igreja sem os seus membros, ela fica manca, enfraquecida. Outros têm que se desdobrar. Equipes de cânticos que eu diga, muitos têm se desdobrado, se repetido. A igreja sem o membro, sem os membros, fica enfraquecida e atrofiada. Mas você, membro sem a igreja, apodrece. Eu não quero ser um pastor, uma pessoa apodrecida. E não quero que nenhum de nós sejamos apodrecidos. Por isso, enquanto esteve e estiver ao meu alcance fazer qualquer coisa para que o povo de Deus esteja recebendo o alimento, farei. Isso pode trazer consequências para a minha vida? Sim. Eu já poderia ter morrido muitas vezes de muitas causas. Estou vivo ainda. Agradeço a Deus por este tempo, mas a minha vida está nas mãos dele.